Boa noite, Brasil. Estamos mais uma vez aqui pela Rede Brasil de Televisão com o nosso programa Papo Reto, sem mimimi. E nessa noite eu tenho um convidado muito especial. Se a segurança é a maior doença, é o câncer da sociedade brasileira, esse meu convidado é o melhor remédio. Veja só quem é. Dimas Meca Sampaio, mais conhecido como Major Meca, é um policial militar e político brasileiro. Atualmente é deputado estadual pelo PSL. Nas eleições de 2018, decidiu por entrar na vida pública e angariou 131.531 votos, sendo um dos mais votados no estado. Na carreira policial, serviu a vários batalhões, incluindo a Rota, batalhões de área, de choque e o 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP. Nesse período, participou de importantes ocorrências, destacando-se pelas operações que levaram o combate a facções criminosas e o crime organizado em São Paulo. Meca, é um prazer ter você aqui no programa, faz favor. Com licença. Pois é, minha gente, o nosso programa aqui, cada vez com maior audiência, e esse programa será inesquecível, porque quando eu apresentava o Meca, eu disse, né, a segurança pública é a maior doença, é o câncer da sociedade brasileira. E é mesmo. Pesquisas dão conta que mesmo com 12 milhões de desempregados, quando você pergunta para o povo brasileiro, em qualquer dos estados, o que mais te mete medo? E a resposta é a insegurança. E hoje, o Major Meca, deputado estadual, mas que é um policial militar que viveu a vida toda nas ruas, combatendo o crime organizado. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas teorizando segurança pública. Agora vocês vão ver com esse homem aqui o que é a vivência da segurança pública de verdade. Meca, você concluiu o primeiro ano de mandato. O que te fez despertar para a área política? Eu sei que você tem uma carreira maravilhosa na Polícia Militar. Você certamente seria coronel, seria dos homens fortes da polícia, poderia ser comandante-geral da Polícia Militar. O que te fez, de repente, dizer, olha, eu posso ser mais útil aqui, ou tão útil quanto, em que você guardou as armas de enfrentamento da criminalidade, você que é um dos caras mais linha de frente que teve nos últimos anos na polícia brasileira. E isso é verdade, não estou falando para jogar confete, não. Em todas as grandes ocorrências, grandes ações, desbaratamento de quadrilha, enfrentamento com facções, lá estava o Tenente Meca, depois o Capitão Meca, depois o Major Meca, ele foi promovido a coronel já no momento em que foi eleito deputado. Não foi quebra-galho, não, foi na lei, viu? Não é não. Então, mas ele acabou se notabilizando como o Major Meca. Meca, como é que foi essa guinada aí do homem da polícia, essa referência que você é, e o que acabou acontecendo? Né? Mais de 130 mil votos numa primeira eleição, sem um centavo de dinheiro, sem apoio maior de partido político. Qual é esse fenômeno com a sociedade e com os policiais que o Major Meca se tornou o deputado Meca? Comandante, uma boa noite ao senhor, a todos que nos assistem. É uma grande honra e satisfação estar aqui com o senhor, ouvir essas palavras vindas do senhor, que é uma referência para mim, para todos nós policiais em São Paulo, policial militar, policial civil, técnico científico, agente penitenciário. O senhor sempre foi uma grande referência para nós, de policial e agora como político. Comando, o que me trouxe à política foi ao longo desses 31 anos servindo a Polícia Militar,
defendendo o cidadão de bem, ao lado da nossa tropa, trocando tiro, defendendo a vida do cidadão, foi nós presenciarmos e constatarmos o sofrimento que atravessa hoje os nossos policiais no estado de São Paulo. Uma situação desumana que agride a dignidade da pessoa, a situação financeira que eles atravessam pelos baixíssimos salários, as condições de assistência médica, onde eu tenho um exemplo recente, quando eu comandei o meu último comando foi no 4º BAEP, na Zona Leste. O sargento Otaga, o subtenente Mariano, baleados em confronto com criminosos, defendendo o cidadão de bem. Nós socorremos ao Hospital Santa Marcelina e não tivemos condições de transferi-los ao Hospital da Polícia Militar, porque o HPM não tinha condições de recepcionar um policial ferido a tiros, baleado. O problema, a dificuldade que o policial atravessa hoje de moradia, porque 99% dos nossos policiais hoje moram em áreas de risco, áreas que têm uma atuação muito forte do crime organizado, de traficantes. E o policial, pela atividade que ele exerce, de combater o crime diariamente, ele é um alvo ali onde ele mora. E é extremamente comum esses policiais terem que sair da onde moram por ameaça a ele e a família dele do crime organizado. Então não é conversa não, Meca, porque algumas pessoas, eu estou perguntando porque eu quero ouvir um verdadeiro especialista, do cara na linha de frente. Muitas vezes fala, essa conversa de policial ameaçado, da mulher ter que lavar roupa dentro de casa, de poder mostrar um uniforme. Está aqui, ó. Comandante, 31 anos na ponta da linha lá. Comandante, a vida é de risco mesmo. Os marginais vão para cima dos policiais de verdade. Porque alguns hipócritas não acreditam. Quando a gente diz que houve uma troca de tiros, que tentaram matar o policial, aí vem supostamente... houve uma troca de tiros. Diz aí, é sem papo reto mesmo, é sem mimimi aqui. Qual é a realidade da ponta da linha mesmo? Você que é um cara que teve lá na ponta da linha, quando eu falei de grandes ocorrência de grandes eventos, esse moço aqui era comandante de fração de tropa na rota no enfrentamento às grandes facções. Então, quando ele está falando de troca de tiros, não é que ele viu o filme, não. É que ele presenciou, ele estava à frente dos homens, ele socorreu pessoas e ele velou policiais mortos em serviço. Como é que é a ponta da linha mesmo de verdade? A sensação de impunidade que o criminoso tem hoje, no nosso estado, no país, é muito grande. O criminoso, ele enfrenta a polícia. O criminoso, ele humilha o cidadão de bem, que foi o que aconteceu, a reação da sociedade no último pleito eleitoral, a grita por segurança. Muitas vezes, até acima da saúde e da educação, porque o cidadão não aguenta mais a violência do criminoso. E isso é tanto nas periferias quanto nos grandes centros, que é onde o criminoso, as facções criminosas implementam sequestros, grandes roubos com armamento de grande poder de fogo. E nós, nas ruas, o policial que está na ponta da linha, ele hoje em São Paulo, de forma muito digna e corajosa, ele com uma pistola .40 na cintura, que muitas vezes não defende a vida dele porque falha, ele enfrenta o criminoso que está com fuzil, que está com colete balístico, com carro blindado, e ele se mantém firme na trincheira, trocando tiros, sofrendo muito em São Paulo, porque até hoje o policial que enfrenta o criminoso e troca tiros na rua,
ele é prejudicado e é punido pelo governo, porque ele é transferido da unidade que ele serve, muitas vezes vai para o outro lado da cidade, leva 2, 3 horas de condução para chegar no serviço. Olha, ele falou disso agora, e aqui como o programa nosso é papo reto mesmo, agora pelo final do ano, um dia toca o telefone, meu telefone celular, 2 horas da manhã, e eu vi lá, Meca. E o Meca estava no telefone, na favela de Paraisópolis, sabe, lá onde nós tivemos aquele incidente do pancadão e jovens morreram pisoteados. E o Meca estava 2 horas da manhã acompanhando como é que estava o dispositivo policial após o episódio, que por determinação de governo tinham colocado a polícia militar mais para parecer que está presente do que agir. E esse é o nosso entrevistado, esse é o deputado, esse é o Meca que estava lá na ponta da linha. Ele não ficou esperando ninguém dizer como é que era, não. Ele estava lá 2 horas da manhã, na madrugada de uma sexta para o sábado. Meca, rapidamente nós já vamos para o intervalo. Você que esteve lá e você constatou, né? Que foi isso da posição do governo em relação a Paraisópolis? Porque, que eu saiba, o governador não pode dar uma determinação para a polícia deixar de agir. Mas o que você encontrou lá em Paraisópolis? Comandante, eu fui até lá porque eu já trabalhei naquela região, comandei a companhia ali daquela área. Eu conheço aquela tropa, eu conheço os cidadãos que moram ali naquele bairro, conheço os cidadãos de bem que habitam Paraisópolis. E nos gerou indignação quando nós acompanhamos a postura do governador João Dória em relação aos operadores de polícia naquele episódio, já condenando-os, querendo dar uma resposta política extremamente equivocada. Não sei para quem, porque o povo se revoltou, os policiais se revoltaram. E eu fui até lá, até o terreno, para constatar o que o Estado estava tomando como providência para amparar a sua polícia e ajudar o cidadão de bem da comunidade. Não é fazer firula e contribuir para que o crime organizado continue a comercializar drogas para adolescentes, para crianças, bebida alcoólica, importunando o sossego de quem trabalha. Gente, vocês viram quando eu anunciei, né, e vocês estão acompanhando agora. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Major Meca, porque aqui vocês viram, o papo é reto mesmo, é verdadeiro e na coerência e na verdade ele vai dizendo o que tem que ser dito em relação à segurança. Até já! De volta aqui no Papo Reto, sem mimimi, aqui pela Rede Brasil de Televisão. E eu converso hoje com o Major Meca, um dos maiores especialistas de verdade de segurança no nosso país. Ele é bom de rua, ele é bom de administração, sujeito muito bem preparado, ensinou e é referência de algumas gerações, sendo instrutor na Academia do Barro Branco, que formam os oficiais da Polícia de São Paulo, e na política, muito rapidamente, se tornou uma grande referência na Assembleia Legislativa. Meca, você estava dizendo com muita propriedade do sofrimento
é dos policiais civis, militares, agora a polícia penal, agentes penitenciários, das guardas municipais. E até pelo sofrimento é muito difícil cativar essas pessoas. Mas eu também me permito dizer, eu tenho contato ao longo da semana e dos meses, com milhares de profissionais da segurança pública. E você se tornou a referência primeira desse pessoal todo, dessa legião sofrida, na Assembleia Legislativa. Muito embora nós tenhamos outros companheiros que são originários da segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Aqui você imagina que é esse fenômeno, que você se tornou esse catalisador do sofrimento, das agruras, né? Então, os policiais estão sempre esperando a palavra ou a ação do Major Meca. Nós fizemos, por iniciativa do Meca, diga-se a verdade, uma mobilização quando houve um prenúncio de que o governo do Estado poderia não fazer a revisão de salários, que foi ridícula, de 5%, mas no momento que queria se alijar, tirar os inativos e as pensionistas. E a iniciativa foi do Meca, e acabamos ajudando nessa mobilização, e eu tenho vou fazer 43 anos de serviço policial. Foi a maior mobilização cívica, mais de 10 mil policiais no centro de São Paulo, fazendo uma mobilização cívica, encabeçados pelo Meca. Como é que o Major Meca se transformou essa referência para os profissionais da segurança pública? Comando, fazer polícia significa você zelar pelos maiores patrimônios que a humanidade tem, que é a vida e a liberdade. E nós, para construirmos uma instituição, homens e mulheres que tenham valores, que passem por cima de qualquer demanda política para defender a vida do cidadão, colocando em risco a sua própria vida, você precisa sempre estar ao lado desse operador e, principalmente, dando exemplos do que é lealdade, honestidade, dignidade, respeito. E esses valores, nós fizemos questão e nós não abrimos mão desses valores na política. E os policiais, o povo de São Paulo, enxerga isso na nossa ação, porque hoje o brasileiro acordou. Hoje você entra num barzinho, o pessoal está tomando uma cerveja e falando de política, não está mais falando somente de futebol, porque o brasileiro acordou que a política é extremamente importante para a qualidade de vida de todos. E o nosso objetivo na política é trazer essa transformação, acabar com essa questão do criminoso que toma posse de uma cadeira e faz manobras em benefício próprio e daqueles que o cercam, deixando abandonado quem está na ponta da linha, deixando abandonado o cidadão. Hoje, a nossa sensação dos operadores de segurança pública em São Paulo, todos policiais, é que nós fomos vítimas de um estelionato eleitoral. Nos venderam, o atual governador vendeu uma passagem de primeira classe para nós e estamos voando no compartimento de bagagens. Fomos vítimas de um estelionato. Fez inúmeras promessas que amenizariam, sim, os problemas da segurança pública. Fomos enganados. E essa indignação nossa, ela se dá... Eu vou fazer uma analogia para o senhor. É como eu chegar para o senhor aqui, senhor Sérgio,
O senhor está vendo aquele operador daquela câmera ali, que está levando as nossas imagens para a residência e para a casa das pessoas que estão nos vendo? Só o ano passado morreram 31 executados. 21 praticaram suicídios. 21 policiais militares praticaram suicídios. A psicologia de São Paulo, o setor de psicologia, está assustado com o número de adolescentes e crianças, filhos de policiais, com depressão, chegando até mesmo ao ponto de praticar o suicídio. Homens que estão extremamente estressados, fisicamente e psicologicamente, estão morrendo. E eu peço a ajuda do Senhor, para que esses homens possam colocar um prato de comida na mesa para a família, para que esse policial possa dar a dignidade de uma assistência médica para eles. Aí o senhor olha para mim: Major, nós estamos cientes dos problemas da polícia e estamos trabalhando para resolvê-los. Sim, o senhor tem data, o senhor tem um planejamento que o senhor possa nos mostrar e apresentar de reajuste salarial ao longo do seu governo, como o senhor citou que a polícia de São Paulo será a segunda mais bem paga do país. O senhor tem esse plano para nos apresentar? Aí começa a enrolação. Sabe aquele papo bem articulado do político, que passa de um tema para o outro, fugindo daquele... geladeira sem motor. Então, que vai gelar. E isso nos gera indignação. Eu não consigo admitir um tratamento e uma postura dessa com homens e mulheres que estão derramando o seu sangue em solo paulista, defendendo o povo, fazendo do estado de São Paulo o estado mais seguro do país, proporcionando ao Brasil indicadores criminais que só em homicídios, 5,4 homicídio a cada 100 mil habitantes. Países da Europa, a maioria das cidades dos Estados Unidos não atinge isso. Mas isso não é por causa do governo, é apesar do governo. Então, a nossa indignação é grande, nós temos transparência nas nossas ações dentro da Assembleia Legislativa. Nós damos publicidade a tudo o que fazemos. Os nossos policiais e cidadãos de bem sabem que até os nossos projetos de lei apresentados naquela casa são barrados e colocados de lado, porque eu não me permito, com os meus valores, fazer conluio com quem quer tirar benefício do recurso público. Eu não vou fazer isso. Eu quero única e exclusivamente trabalhar para ajudar as pessoas e mudar, alterar esse cenário. E as pessoas estão vendo, porque hoje no mundo, ninguém engana mais ninguém. Todo mundo acompanha o nosso dia a dia, sabe quem é quem. Como a gente costuma dizer na polícia, né, comandante? Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Major Meca tem valor, não tem preço, é isso? Isso mesmo, exatamente. Exatamente. Essa postura de indignação em relação a tudo isso que passa. Nós tivemos a oportunidade de estar dentro dos hospitais em São Paulo, dentro das escolas, e presenciar e ter hoje o conhecimento por constatação que o recurso não chega até a ponta da linha. Você entra nos hospitais, os corredores estão todos tomados de macas com doentes em cima. O ano passado agora, em dezembro, nós ajudamos uma escola estadual no extremo da Zona Leste, a Escola Estadual Alberto Schweitzer, onde nós encaminhamos à Secretaria da Educação mais de 10 expedientes, pedindo providência para uma escola estadual que desde 2012 o seu dirigente envia documentos em caráter de urgência para a escola seja pintada, para que seja feita uma reforma. Não obtive resposta. Sabe qual foi a nossa iniciativa, comando? Fomos com os amigos, conseguimos tinta, conseguimos o apoio através de um mutirão
pintar, reformar a escola e entregá-las aos mais de 800 alunos de ensino fundamental agora em dezembro. Aí, gente, não é só segurança pública. Quem tem a sensibilidade pública, que tem o Major Meca, que hoje é deputado estadual, vai ter certamente uma carreira vertiginosa ainda na política brasileira, até porque ele não pode mais retornar para a tropa, ele ficou 31 anos, foi uma opção, e uma opção que para a sociedade, para todos nós, foi a opção mais certa que ele fez, porque faz a sua voz ecoar, faz a sua força. E olha, Meca, continue a perseverar dessa forma. A sociedade está vendo. Nós temos que ajudar a mostrar. E muitas vezes, quando disserem a vocês, olha, mas o Major Meca é intransigente, com ele não tem acordo. Você, cidadão que está me acompanhando, você que é policial, você que é pai de família, fala, graças a Deus, com esse homem não tem acordo. Tem outros que vêm chegando aí também, mas o Major Meca é isso. Eu fiz questão de trazê-lo nesse programa. Se nós fôssemos falar de segurança pública, e nós vamos, Meca, eu quero já deixar aberto um novo convite para você, para que você esteja aqui no nosso programa. O programa vai para o Brasil todo, mas o Meca é isso, é o papo reto, é sem mimimi mesmo, não tem meia conversa. O Meca é assim, de cadete, como oficial da Polícia Militar e agora como deputado. Não tem duas caras, não tem dois momentos, não tem um discurso e uma ação. Meca, eu quero te agradecer demais, você está aqui com a gente no Papo Reto, já deixar realmente aberto o convite e pode ter certeza, eu fiz questão absoluta de trazê-lo ao programa, porque você representa hoje o anseio da segurança pública e da população de São Paulo pelas tuas ações e pelo teu exemplo. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui, muita força, meu irmão. Muito obrigado, comandante. Um ótimo 2020 a todos. Nós não vamos perder a nossa fé e a nossa esperança num país melhor, num estado de São Paulo melhor. O nosso país já deu início, já está dando os primeiros passos, seja na economia, na segurança, e nós faremos o mesmo aqui em São Paulo, comandante. Se Deus quiser. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, até o próximo domingo às 23h30 aqui na Rede Brasil de Televisão.